Muito bem, galera, Iazão na área pós-jogo. Saí agora da transmissão do Diversão Esportiva. 0 Flamengo, 0 Botafogo. Que jogo michuruca, hein? Que jogo michuruca, misericórdia, meu irmão. Mais um jogo ruim do Flamengo, misericórdia. 0 a 0, né, pra coroar, né? Enfim, um empate xoxo, capenga, anêmico, frágil, fraco, manco e inconsistente. O Flamengo teve a chance ali que poderia ser ali para encostar no Palmeiras, mas o Palmeiras foi lá, ganhou 2 a 1, o Flamengo empatou, o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem na disputa pela liderança do Brasileirão Betano. O primeiro grande momento do jogo foi do Flamengo aos 10 minutos, quando o Rossi, ele lança ali desde a sua meta o Everton Cebolinha, que veio ali da esquerda. Ele consegue pegar na velocidade, matou no peito, e aí ele ia armando, projetando o corpo para finalizar, mas aí o Vitinho tirou, mandou para escanteio. A primeira finalização do Botafogo foi na sequência, né, quando o Alex Telles experimentou de longe e mandou para fora. E aí aos 21 minutos, na saída errada do Botafogo, desde ali a cobrança lateral do Vitinho, o Pedro, ele ajeitou, veio o Luiz Araújo, pegou com a perna canhota, finalizou colocado, aí o John com uma única mão foi lá e evitou o que seria o gol rubro-negro. E um minuto depois a resposta rápida com o Botafogo. Na ponta esquerda, o Cuiabano recebeu, teve muito espaço, mas pouco ângulo, mesmo assim finalizou de trivela e tirou a tinta da trave do Rossi. E aí o Juan Seco, depois aos 30 minutos, no lançamento da esquerda pro Vitinho, que veio da direita, ele cabeceou, ajeitou, o Juan finalizou e mandou mal para a linha de fundo. O Botafogo começou crescendo, né, teve ali mais oportunidades boas, o Flamengo ficava tocando a bola, mantendo a calma, mantendo a paciência e não finalizava. E aí, né, o jogo seguiu essa tônica até o final do primeiro tempo, né, quando o Botafogo teve até mais oportunidades que o Flamengo. Aos 40 minutos, o Cebolinha, ele estava ali na ponta esquerda, praticamente ali no meio de campo. Ele viu que tinha espaço e arriscou ali o que poderia ser o gol que o Pelé não fez, mas ele mandou muito mal, né? Daí ninguém consegue fazer o gol, nem o Pelé no auge, né? E aí o John fez a defesa mais tranquila. E assim terminou 0 a 0 Botafogo e Flamengo no primeiro tempo. Até porque não tivemos nenhuma grande chance. 8 chutes do Flamengo contra 4 do Botafogo. 3 a 0 em escanteios para a equipe do Flamengo. 286 passes rubro-negros contra 183 da equipe do Botafogo. Aí no segundo tempo, cara, o segundo tempo o Flamengo teve a chance, aos 2 minutos, a primeira grande chance, quando do lado direito, cruzamento da cobrança de escanteio, o Everton Araújo sozinho, chutou fraco, chutou fofo, e aí o John fez a defesa. E aí o Flamengo começou a ter mais senso de urgência. Quando aos 11 do segundo tempo, o Luiz Araújo tentou um chute cheio de efeito, meio que de trivela, e passou perto da meta do John. Aí depois o Flamengo meio que deu uma relaxada, o Botafogo veio pra cima com o Cuiabano, que ficou com a sobra e rolou para Marlon Freitas, que entrou na área, finalizou colocado, e aí o Rossi, com reflexo sensacional, foi lá e fez a defesa e evitou o gol. Rossi jogando muito, né, cara? O Rossi nessa temporada aí, nesse momento da temporada, tá crescendo cada vez mais. E um minuto depois, o Botafogo teve outra chance no escanteio. Ele salvou a cabeçada no rebote e tirou o perigo de soco. E aí, né, o Flamengo começou a dormir. E aí o jogo começou a ficar ruim. Ficou tão ruim. Poucas chances, aí o Flamengo no segundo tempo, no último lance. E teve ali uma sobra. Num bate-a-bate, Alexandre pegou ali na área, finalizou colocado e tirou tinta da trave do goleiro John. E terminou assim, 0 Flamengo, 0 Botafogo. Que jogo michuruca, que partida tenebrosa. Segundo tempo, o Flamengo teve 58% da posse de bola contra 42% do Botafogo. 1 a 1 em grande chance. 7 chutes do Flamengo contra 4 do Fogão. 2 defesas de Rossi, 2 defesas do John. 4 a 3 escanteios. 236 passes. Rubro-negro, 175 da estrela solitária. E foi isso, né? Que jogo michuruca, né? Flamengo teve boas oportunidades, Botafogo também, poucas é verdade, mas que não foram suficientes para tirar o jogo do zero.
A Arrascaeta foi um dos principais desfalques do Flamengo, junto de Pulgar e Gerson. O Arthur foi o principal desfalque do Botafogo, e por isso que o Renato Paiva entrou ali com 3 volantes. Gregory, o Marlon Freitas e o Alan, tá? E agora vamos às notas do jogo. Flamengo hoje de Felipe Luiz foi a campo com Rossi no gol. A defesa com Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio de campo com Everton Araújo, Diego de la Cruz. Na frente Luiz Araújo, Bruno Henrique, Juninho, Bruno Henrique, Pedro e Everton Cebolinha. Juninho, Michael, Matheus Gonçalves, Danilo e o Varela entraram no decorrer do jogo. Então vamos começar com o time da casa. Notas do time da casa. Rossi, nota 8. Boa partida do Rossi, open bar de lançamentos, a maior parte deles corretos. O lance do Cebolinha foi bom, interessante, mostra o potencial que o Rossi tem para fazer lançamentos. E a defesa que evitou a derrota foi muito crucial. Mostra como o goleiro argentino tem evoluído cada vez mais e mais com a camisa rubro-negra. O Wesley, eu acho que vai ficar com 5, viu? 5 não, 3,5 na verdade. 3,5 pro Wesley. Partida horrível do Wesley. Cruzamentos ele errava bastante. Foram várias e várias jogadas erradas do lateral direito rubro-negro. O Varela, que entrou no segundo tempo, não fugiu muito disso. Não fez muita coisa, não errou muito, mas também não acertou nada. Fica com 3,5 também. Léo Ortiz, nota 6. Partida boa do zagueiro rubro-negro, né? Ele foi bastante seguro ali na defesa, também no ataque, mas nada que mudasse muito a história. A mesma coisa do seu parceiro Léo Pereira. Alexandro, 6,5. Partida ok também do Alexandro. Defensivamente seguro, ofensivamente foi mais ou menos, tal. Enfim, Everton Araújo, nota 4. Partida muito fraca do Everton Araújo, mais um volante possante, horrível, né? E que infelizmente era a principal opção ali nas ausências do Pulgar, do Alan e do Gerson. De la Cruz, 4,5. Partida também aquém do esperado para Nicolás de la Cruz. Danilo entrou no decorrer do jogo, fica ali com um 5, vai, uma nota 5 ali pro Danilo. Luiz Araújo, 4,5. Não foi bem o Luiz Araújo hoje. Acho que poderia ter sido melhor, poderia ter arriscado mais. Matheus Gonçalves, que entrou no decorrer do jogo, foi mal também, 4,5. Teve o lance de contra-ataque que ele poderia ter tocado pro Juninho, mas aí ele preferiu fazer jogada sozinho, aí a defesa do Botafogo se recompôs e aí perdeu o tempo, né? Eu achei o Matheus Gonçalves muito mal também. Bruno Henrique, cara, fica com um 0, cara. 0 absoluto para Bruno Henrique. Jogo horroroso do Bruno Henrique. Sumido, nulo, uma nulidade em campo total. Assim como o Pedro, que fica ali com 2,5. O Pedro tentou buscar ali o jogo e tal, mas ainda tá ali meio mal fisicamente. Vamos ver a evolução do físico do Pedro nos próximos jogos. Juninho Xereca, 0 também, cara. Teve uma bola ali que ele não alcançou, mas se fosse no futebol do Azerbaijão, meu amigo, ele teria alcançado. Cebolinha é outro, 0 absoluto, cara. Cebolinha se escondeu do jogo inteiro, cara. Inteiro. Um dos jogadores que mais ganha salário nesse time do Flamengo. Ele recebe pra isso, pra fazer nada. Pra ficar ciscando, fazer nada. Não fez nada o Cebolinha hoje. Mais uma partida horrível. E o Michael também, que substituiu ele, 0, cara. 2 caras horríveis, cara. O Flamengo paga milhões, rios de dinheiro de salário pra esses caras, velho. O Cebolinha não provou nada. Nesses 3 anos, o Michael não provou nada dele ainda nessa volta dele ao Brasil, cara. Não vale o salário que eles ganham, cara. O Cebolinha não vale o salário que ele ganha, cara. Que jogador ruim, cara. Horrível. Volta pro Grêmio, pô. Volta pro Grêmio, cara. Horroroso. Felipe Luiz, nota 5. Eu achei erradas as mexidas que ele fez. Mais uma vez insistindo no 4-2-4. Poderia povoar o meio de campo, mas não. Ele insistiu na linha de 4 atacantes. Até quando o Felipe Luiz vai continuar insistindo no que tá dando errado? Até quando? Agora vamos às notas do Botafogo. O Botafogo foi a campo com o John no gol, Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Alan, Cuiabano, Juan Cruz e Igor Jesus. Matheus Ponte no lugar do Vitinho, Marçal no lugar do David Ricardo,
Santiago Rodrigues no lugar do Marlon Freitas, Danilo Barbosa no lugar do Alan e Nathan Fernandes no lugar do Juan Cruz. John, 7,5. Partida boa também do John, super seguro. Foi mais tranquilo pra ele ali do que o Rossi, essa partida. Pela nulidade do ataque rubro-negro hoje. O Vitinho fica ali com uma nota 5. O Flamengo poderia ter tentado mais bolas nas costas do Vitinho, que recebeu o amarelo. É um jogador muito vulnerável, mas fez uma partida razoável. Matheus Ponte fica sem nota, não mudou muita coisa no jogo. Jair fica uma nota 6, é um baita zagueiro Jair. Jogador jovem, veio do Santos, menino da Vila. É um jogador que eu gosto bastante dessa zaga do Botafogo. Desde Ricardo 6,5 foi crucial no lance ali de ataque do Flamengo, que ele bloqueou a jogada. Eu acho que ele está surpreendendo positivamente na zaga botafoguense. Marçal fica sem nota. Alex Telles fica com uma nota 6. Partida regular também do lateral esquerdo do Botafogo. Eu acho que ele foi seguro na defesa, mas no ataque foi mais ou menos. Nota 5 pro Gregory. Fica sem nota o Danilo Barbosa. Marlon Freitas fica com 6,5. Achei que ele poderia ter feito mais. Mas fez uma partida ali ok. Fez uma partida ali conforme o que já era previsto. Alan fica com 5. Conseguiu povoar bem ali o meio de campo, o Renato Paiva. Eu achei uma partida ok do Alan. Nada espetacular, mas também nada horrível. O Nathan Fernandes fica com 3. Partida fraca do ex-jogador do Grêmio. Eu acho que ele poderia ter feito mais, a bola não chegou muito nele. Cuiabano, nota 4. Aquém ali do esperado Cuiabano. Santi Rodrigues sem nota. Juan Seco, nota 4. Eu achei que o Juan Seco hoje estava bem marcado, não fez uma boa partida, nada espetacular. E o Igor Jesus, 3,5. Também foi muito mal hoje o Igor Jesus. Foi uma partida que ele poderia ter feito melhor. Estava bem marcado, é verdade, mas com a capacidade que ele tem, eu acho que ele poderia ter feito mais. E o Renato Paiva, nota 5. Eu achei interessante a tática dele de povoar o meio de campo ali no início do jogo. Mas meio que nerfou a capacidade do Botafogo de fazer mais e tal. Que eu acho que poderia ter feito contra o Flamengo, porque né, o Flamengo não foi bem. Eu acho que o jogo podia ficar mais perigoso. Mas, né, enfim, foi uma partida razoável do técnico Renato Paiva, né, do treinador que criticado, agora tá tendo uma sequência interessante. O torcedor do Botafogo não sei se voltou a amar ele e tal. Mas, enfim, 0-0, jogo xoxo, horrível, né? Não foi tão legal essa partida. Eu narrei no som do Dimensão Esportiva. Agradeço desde já a audiência, a paciência. Enfim, 0-0. Próximo jogo do Botafogo é contra o Capital, lá no Mané Garrincha, na quinta-feira às 9h30. E o Flamengo na quarta-feira, no mesmo horário, pega o Botafogo da Paraíba. Tá? Jogo este que vai acontecer no estádio do Maracanã. Muito bem. É isso então, esse foi o Ianzão na área. Inscreva-se aqui no Ianzão FC no YouTube, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente o vídeo, compartilhe com a galera. Me siga nas redes sociais que estão na descrição do primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E você que esteve aqui no Instagram, Ian Fernandes 10 com 2S, Ian Fernandes narrador e rede Fly Ianzão. Segue a gente, curta, comente, compartilhe, que é muito importante para chegar a mais gente. Jogo clássico muito abaixo do esperado, né? Pensar que os últimos clássicos de Flamengo e Botafogo no Brasileiro foram bons. Hoje o jogo foi muito modorrento. E foi isso então. Até a próxima quarta-feira com o Ianzão na área de Flamengo e Botafogo da Paraíba.